Olá pessoal, Paulo Pavese de Londres, e hoje nós vamos falar sobre o fim da carreira política de Gleisi Hoffmann. Só depende de nós. Mas antes de eu começar, eu quero contar para vocês uma historinha que é muito importante para vocês entenderem o que vem pela frente. Em 2014, eu fui procurado pelo jornal Folha de São Paulo pedindo uma entrevista. Eles queriam falar sobre refugiados brasileiros morando no exterior. Eu achei muito estranho, porque o caso aconteceu em 2000, eu fui asilado em 2008, e só em 2014 eles entraram em contato. Antes disso, eles nunca me procuraram. O nome da jornalista que queria falar comigo era Patrícia Campos Melo. E ela me disse que viu um vídeo do Hangout, meu e do Lobão, e que então aquilo chamou a atenção dela e que ela queria fazer uma reportagem. Foi aí que eu entendi o que estava acontecendo. A esquerda, mais uma vez, ela não queria que casos como o meu viessem à tona. Eles não querem que as pessoas saibam que em pleno governo Lula pessoas tiveram que pedir asilo. O começo da entrevista já foi difícil, porque ela não entendia a diferença entre exílio e asilo, né? O exílio é quando você faz merda no seu país e foge para um outro país para se esconder. O asilo não. O asilo você vai para um outro país por motivos de perseguição real, pede ajuda ao governo estrangeiro e eles te concedem um asilo. Depois da entrevista, alguns dias depois, eu recebi a reportagem por e-mail. E era aquilo que eu tinha pensado. Como eles não podiam detonar a minha história, eles resolveram detonar os asilados. Então a Folha de São Paulo publica, numa primeira parte, casos de asilados que deram golpes fora do país. Ou seja, eles usaram histórias fraudulentas para conseguir o asilo. E logo em seguida ela publica a minha história. Ela induz o leitor a pensar que o meu caso é mais um caso de fraude. E aquilo me revoltou bastante, porque não é o papel de um jornalista. Não de um jornalista comum, mas de um jornalista de esquerda. Como você define sua opinião política? Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sempre votei no PT. Desde essa reportagem, eu nunca mais ouvi falar de Patrícia Campos Melo. Para minha surpresa, ela ressurge em 18 de outubro de 2018, com uma reportagem dizendo que Bolsonaro havia contratado empresários para distribuir WhatsApp em larga escala para os eleitores. Ela acusa ainda que isso é criminoso, pois se trata de Caixa 2. Patrícia Campos Melo foi escolhida a dedo, porque o pai dela, Heitor Campos Melo, também está envolvido com o PT, e mais, ele está envolvido na Lava Jato. Heitor Campos Melo é dono da revista Brasileiros e recebeu propina da Odebrecht. Pagamento ao PT é título de patrocínio para a revista Brasileiros. No caso do período Guido, além dos pedidos que ele fazia para atender o Facari, o PT e depois a campanha da Dilma e João Santana, e a Dilma também, teve esse pedido específico, que foi um pedido para apoiar a revista Brasileira. Na época que ele me pediu isso, eu comentei com ele: olha, eu não tenho nenhum interesse, eu não conheço a revista, a gente não tem interesse. Agora, se você quer, tudo bem, mas eu vou descontar do crédito que eu tenho com você. Pronto. Foi isso que ficou. Tá, e qual é o valor desse? Se eu não me engano, ela totalizou 1.599.000. Eu tenho que verificar, mas acho que foi duas tranches. Teve um valor de 500 e depois outro valor de diferença. Mas foi 1.599.000 total. Tá. Patrícia Campos Melo e o papai Heitor Campos Melo, já com o bolso cheio com 1.600.000 negociados por Guido Mantega com a Odebrecht, vai então e publica a reportagem do WhatsApp. Na reportagem, Patrícia diz que a prática é ilegal, pois se trata de doação de campanha por empresas, vedada pela legislação eleitoral e não declarada. Em seguida ela diz: a Folha apurou que cada contrato chega a 12 milhões e entre as empresas compradoras está a Van. Bom, a Folha até hoje não apresentou esses contratos porque eles simplesmente não existem. Toda a manifestação feita por WhatsApp foi feita por eleitores de Bolsonaro gratuitamente e por vontade própria. Mas era isso que o PT precisava, de uma reportagem para justificar tudo o que estava acontecendo. E Gleisi Hoffmann não perdoou. E aí, o financiamento ilegal. Pior, além de utilizar um meio de comunicação de forma ilegal, como utilizar o WhatsApp, o financiamento é ilegal, é Caixa 2 na veia. O que esse dono da Havan está fazendo? Aliás, um nazista esse cara, né? Racista, canalha, é isso que ele é. O que ele está fazendo é ilegal. Ele tem que prestar contas do que ele está fazendo. Aliás, tinha que ser pedida a prisão preventiva dele para que ele não...
dele e de todos os empresários que estão participando desse processo, para que não continuem fazendo, o que estão fazendo, fraudando a vontade popular, induzindo as pessoas a erro. O PT é mestre nisso, é mestre em dar rasteira, em fazer jogo sujo. E demonstra claramente que a nossa imprensa está totalmente aparelhada. O que se vê no vídeo é uma Gleisi Hoffmann incitando o ódio e a violência entre os seus militantes. Ela vai mais longe. Ela quer a prisão dos empresários envolvidos. Envolvidos em quê? Em nada. A reportagem que o próprio PT produziu, que se trata de uma fake news, foi levada diretamente ao TSE. Então vocês vejam a proporção que a coisa tomou. Eles criaram a notícia, uma notícia falsa, pegaram essa notícia e levaram rapidamente ao TSE, exigindo respostas. Amanhã nós vamos ter uma audiência com a Rosa Weber, por isso que eu estou indo inclusive para Brasília. Nós pedimos, os partidos políticos pediram, ela vai receber às 13 horas. Nós vamos fazer um pedido para ela, sério. Suspenda o WhatsApp, a primeira coisa é essa. Põe suspensão ou põe trava. Em posse de uma reportagem de jornal, Gleisi Hoffmann se dirigiu ao TSE e lá exigiu que Rosa Weber tirasse o WhatsApp do ar. Ela queria que o WhatsApp fosse suspenso, bloqueado, impedido ou travado, seja lá como for, ela queria impedir que as pessoas se comunicassem durante as eleições. Para dar andamento neste plano ridículo, Gleisi Hoffmann pede aos militantes que levem essa reportagem para o exterior. É importante que as pessoas saibam o que está acontecendo no Brasil. Então, nesta visão, eles começaram a divulgar que Bolsonaro tinha feito fraude eleitoral através do WhatsApp em todo o mundo. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp até finalizar. Querem ganhar? Disputem o voto, disputem o projeto, disputem a opinião das pessoas. Vão para as ruas. Agora, fazer uma fraude do submundo? O Bolsonaro é a fraude do porão. É a fraude do porão, não é a liderança que está aí. É a fraude do porão. E nós temos que denunciar isso para o mundo. A militância petista foi toda escalada para colocar esse plano em andamento. Vários sites, vários blogs, vários canais de YouTube começaram a divulgar que o WhatsApp tinha sido usado para fraudar as eleições por Jair Bolsonaro. A história não pegou, aqui fora ninguém deu importância para isso, porque qualquer ser inteligente sabe que o WhatsApp é uma ferramenta aberta e que todo mundo pode fazer uso da forma como quiser. Então veio a segunda parte do plano, dizer que a Patrícia Campos Melo estava sendo ameaçada de morte. E aí sim, aí pegou. Jornalistas mortos, presos e perseguidos foram homenageados como Pessoa do Ano de 2018 pela revista Time. Os Guardiões na Guerra pela Verdade, tema da próxima capa, reúnem 4 jornalistas e uma equipe inteira de jornal. Para justificar a escolha, a Time citou o número recorde de repórteres atrás das grades em todo o planeta. De acordo com o Comitê de Proteção aos Jornalistas, em 2017 foram registrados 262 casos. Os principais homenageados de 2018 foram Jamal Khashoggi, morto em outubro deste ano no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Maria Ressa, alvo nas Filipinas por reportar a política de guerra às drogas de Rodrigo Duterte. 2 repórteres da Reuters presos em Mianmar por expor o genocídio da minoria muçulmana Rohingyas. E funcionários de um jornal em Anápolis, nos Estados Unidos, que foram alvos de um tiroteio em junho. Outros jornalistas também foram lembrados na edição, inclusive a brasileira Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo, como exemplo de perseguição à imprensa, por ter sido alvo de ameaças após relatar que apoiadores do presidente eleito Jair Bolsonaro financiaram uma campanha para disseminar notícias falsas no WhatsApp. O prêmio Pessoa do Ano é entregue anualmente desde 1927. De acordo com a publicação, ele reconhece as pessoas que mais influenciaram as notícias e o mundo para o bem ou para o mal. Como você define sua opinião política? Eu sou uma pessoa de esquerda. Eu sempre votei no PT. Como vocês viram aí, a revista Time cita a jornalista Patrícia Campos Melo
como uma pessoa ameaçada de morte em seu próprio país. O nome dela consta entre a lista de jornalistas presos, jornalistas assassinados, jornalistas perseguidos de fato em seus países. Mas o nominho dela está lá porque ela está ameaçada de morte pelos eleitores do Bolsonaro. Infelizmente para o PT, mentira tem perna curta. Você pode tentar fazer o que você quiser para esconder a verdade. Ela vai aparecer. Pode demorar, mas aparece. A própria Folha de São Paulo deu um checkmate ontem no PT, publicando a seguinte reportagem: empresária diz ter sido enganada para impulsar candidatos do PT de forma ilegal. O nome da empresária é Joyce Moreira Faletti, da Lajoy, e ela afirma que houve pressão por parte da equipe de Miguel Correia do PT. A empresa Lajoy conseguiu reunir 70 influenciadores digitais de esquerda para poder impulsionar os votos para candidatos do PT. Entre esses candidatos está Gleisi Hoffmann. Todas as acusações que você viu anteriormente nesse vídeo, feitos pela Gleisi Hoffmann contra Bolsonaro, é justamente o contrário. Foi Gleisi Hoffmann que fraudou as eleições para conseguir votos e conseguir uma vaga de deputada federal. Esse é o modo operandi do PT. É assim que eles trabalham. Eles cometem os crimes, cometem os erros e colocam a culpa nos outros. E faz parecer que são inocentes e vítimas, quando na verdade são eles os criminosos, são eles os desonestos. E o interessante de tudo isso é que isso só deu errado porque o PT não pagou os influenciadores digitais. Tanto é que você viu há pouco tempo um rapaz fazendo vaquinha na internet para consertar o monitor do seu laptop, porque ele não tinha dinheiro. Ele contava com esse dinheiro, fez o trabalho e não recebeu. E aí a coisa toda estourou. Gleisi Hoffmann não pode assumir o cargo de deputada federal. Ela fraudou as eleições. Ela usou caixa 2. Exatamente tudo aquilo que ela disse, ela fez. Aquilo que ela afirmou que foi feito por Bolsonaro, quem fez foi Gleisi Hoffmann. Nós não podemos aceitar que Gleisi Hoffmann seja diplomada como deputada federal, pois ali há uma fraude eleitoral para que ela tivesse ganho as eleições. E agora nós temos que lutar muito para que isso não aconteça. Nós temos que espalhar nas nossas redes sociais essa informação para que todos saibam que Gleisi Hoffmann fraudou as eleições. Bom, pessoal, eu encerro por aqui esse vídeo. Eu gostaria de informar vocês que os links das matérias que eu citei nesse meu vídeo estão na descrição. Você pode acessar e ler as matérias na íntegra. E eu também deixei o link do meu Apoie-se. Se você gosta dos conteúdos que eu estou produzindo e quer me ajudar a produzir mais, com mais qualidade, por favor, entre no Apoie-se e se inscreva lá como um membro contribuinte e a gente vai tocando o canal assim, da forma como é possível. Obrigado a vocês, tenham um bom dia e vamos em frente. Vamos em frente até o próximo vídeo.